Há muito, muito tempo, na ensolarada cidade de Siracusa, na Grécia, vivia um homem muito inteligente chamado Arquimedes. Ele adorava números, estrelas, inventar coisas e resolver enigmas complicados. Um dia, o rei Hierão II, que governava Siracusa, teve um grande problema. Ele tinha mandado fazer uma coroa de ouro puro, mas suspeitava que o ourives tinha sido malandro, misturando prata no ouro. O rei queria saber a verdade, mas sem derreter a coroa, porque era muito bonita. Então, o rei chamou Arquimedes porque sabia que ele era super esperto. Arquimedes, você pode descobrir se minha coroa é toda de ouro sem destruí-la? Perguntou o rei. E então, Arquimedes pensou, pensou e pensou, mas não sabia como resolver esse mistério. Até que um dia, algo incrível aconteceu. Enquanto Arquimedes estava se preparando para tomar um banho, ele começou a entrar na banheira cheia de água. De repente, ele notou que quando ele entrava na água, a água subia e derramava para fora da banheira. Eureka! Gritou Arquimedes. Ele tinha descoberto algo incrível. Arquimedes percebeu que quando ele entrava na banheira, a quantidade de água que derramava era exatamente igual ao espaço que seu corpo ocupava na água. Ele teve uma ideia genial. Correndo de volta ao palácio, vestido dessa vez, Arquimedes explicou ao rei que ele poderia usar a água para resolver o mistério da coroa. Ele pegou a coroa e um pedaço do mesmo peso em ouro puro e colocou cada um em uma banheira cheia de água, um de cada vez. Quando ele colocou a coroa na água, a quantidade de água que derramou foi diferente da quantidade que derramou com o ouro puro. Isso significava que a coroa não era feita só de ouro. O rei ficou impressionado com a descoberta de Arquimedes e ficou um pouco chateado com o ourives. Arquimedes, por outro lado, ficou famoso por toda a Grécia por seu incrível cérebro e por sua descoberta do que agora chamamos de princípio de Arquimedes. E assim, toda vez que alguém entra em uma piscina e sente a água subir, eles estão experimentando a mesma ideia que fez Arquimedes gritar: Eureka! Eureka! E correr pelado pelas ruas de Siracusa. E essa, meus amigos, é a história de como Arquimedes resolveu o mistério da coroa do rei usando apenas sua inteligência e uma banheira de água. E agora vamos embarcar em uma aventura para descobrir os segredos dessa força fantástica chamada empuxo. Imagine um grande pássaro de metal, tão grande que pode levar centenas de pessoas em suas asas. Estou falando de aviões. Você já se perguntou como algo tão pesado pode voar tão alto no céu? Aqui entra nosso amigo empuxo. Os motores dos aviões funcionam soprando o ar para trás com muita força. E quando empurram o ar para trás, o empuxo entra em ação e empurra o avião para frente. É como se o avião estivesse jogando um cabo de guerra contra o ar. E adivinhe, o avião vence. Curiosidade legal. Você sabia que os primeiros aviões foram inventados por dois irmãos chamados Wright? Eles eram muito curiosos, assim como você, e fizeram o primeiro voo bem-sucedido em 1903. Agora vamos sair da Terra e voar pelo espaço com os foguetes. Os foguetes são como máquinas gigantes que fazem barulhos estrondosos. Eles precisam de muito empuxo para escapar da gravidade da Terra. Os foguetes usam motores que queimam combustível e lançam gases para baixo. Esses gases empurram a Terra. É como dar um super chute no chão e o foguete dispara para o céu. Curiosidade emocionante. O maior foguete já construído foi o Saturno V, que levou os astronautas à Lua. Ele era tão alto quanto um prédio de 36 andares. Vamos mergulhar nas profundezas do oceano com os submarinos. Submarinos são como naves espaciais, mas para o mar. Eles também usam empuxo, mas de um jeito diferente. Quando um submarino quer subir, ele enche tanques especiais com ar e fica mais leve que a água ao redor. Então o empuxo o empurra para cima. Quando quer descer, faz o oposto, enchendo os tanques com água. Curiosidade fascinante. Você sabia que existem submarinos tão grandes que podem levar 150 pessoas e ficar debaixo d'água por meses? Empuxo não é só para aviões, foguetes e submarinos, ele está em todo lugar. Quando você sopra um balão e o solta, ele voa pelo ar loucamente, certo? Isso também é empuxo em ação.
O ar saindo do balão cria uma força que empurra o balão na direção oposta. Curiosidade divertida. Se você já brincou de barquinho de papel na água, empurrando-o levemente, você usou o empuxo. Agora você conhece o empuxo, esse super-herói invisível que faz coisas incríveis acontecerem. Sem ele, aviões não voariam, foguetes não explorariam o espaço, submarinos não descobririam os mistérios do oceano e balões não fariam a gente rir quando voam sem rumo. Então, da próxima vez que você ver um avião no céu, um foguete sendo lançado ou simplesmente brincar com um balão, lembre-se do empuxo. Ele pode ser invisível, mas sem ele, o mundo seria muito menos interessante e divertido. E quem sabe um dia você também possa usar o empuxo para criar algo incrível. O céu e o mar é o limite. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a sua curtida e se inscrever no canal para não perder os vídeos novos. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.